Autoriza a quebra de sigilo bancário e o bloqueio de bens do senador Zezé Perrella e do filho dele, o deputado estadual Gustavo Perrella. Suspeitos de assassinar casal na Serra do Cipó têm a prisão preventiva decretada. Motorista faz ultrapassagem irregular e causa acidente na capital. O flagrante do descaso público no acesso aos cadeirantes na rodoviária de Belo Horizonte. E vamos falar sobre a coleta seletiva. Dicas simples que podem tornar você uma pessoa diferente. É agora, aqui no Jornal Band Minas. Boa noite. A legislação brasileira determina que todas as pessoas com deficiência tenham acesso aos prédios públicos. Mas será que a lei está sendo cumprida aqui em Belo Horizonte? Nossa equipe acompanhou uma cadeirante até a rodoviária e acreditem, o simples fato de viajar por ali é praticamente impossível. Um olhar rápido e diante de si, uma imensa escadaria que dá acesso ao terminal. Impossível descer. O caminho natural, um elevador. E no mais próximo dos 3 existentes na rodoviária, a notícia que se vê diante dos olhos é de uma pessoa desaparecida e um cone. Indicativo de que o equipamento parece estar inativo há algum tempo. Você vê a situação, nosso Brasil vai ser direto. Só quer descer, tem deficiente, não tem como descer, vai subir, não tem como subir, fica aí parado sem resolver o que vai fazer. Muitas vezes sempre assim. Nada que impeça a Bruna de tentar um novo caminho. Agora outro elevador, esse em funcionamento. Na espera, uma criança, Taline, de apenas 2 anos, também cadeirante. É muito difícil, muito complicado mesmo. Fora quando o elevador está quebrado, tem que descer a escada, né? Tem que procurar o guarda para ajudar. Viagem que segue, agora no andar de baixo, no salão de embarque de passageiros. Previsão de novos dilemas. O acesso às rampas existem, um pouco mais distantes, o que exige esforço físico da estudante. Missão cumprida, hora de embarcar. Aqui no terminal de embarque da rodoviária de Belo Horizonte, a limitação no que diz respeito ao acesso de um cadeirante ganha contornos de impossibilidade. E isso num simples gesto de embarcar em um ônibus de viagem. Impossível. Isso porque o veículo não possui elevador de acesso. O ônibus aqui, o de transporte intermunicipal, interestadual, ele não tem o transporte para cadeirante? Nesses rodoviários não tem não. Nesse caso, como que a pessoa faz? Uai, na maioria das vezes a gente auxilia a entrada deles. Geralmente carregando a pessoa, certeza, colocando nos primeiros bancos. Com certeza, nos 2 bancos preferencial desse, que é aquele e o outro. Eu estava comentando com a moça aqui o símbolo ali na porta, que tem o símbolo ali do cadeirante. Deduz-se que o ônibus está todo equipado. E cadê o equipamento? Cadê o recurso? Não tem. Então é um absurdo. E por ali, percebemos que a questão do acesso não incomoda apenas os cadeirantes. Para mim, que sou deficiente visual, aqui é muito amplo. Então, às vezes, é difícil para a gente se locomover aqui sozinha. A gente tem que pedir sempre a ajuda de alguém. Hora de voltar para casa. Antes, porém, uma chegada rápida ao banheiro. E nem por lá as coisas são tão fáceis assim. Eu preciso ter um certo espaço para poder me locomover e aqui não tem. Não tem uma limpeza necessária, um cuidado, né, do banheiro, uma limpeza constante. Realizada a reportagem, voltamos à rodoviária com a intenção de buscar da gerência do terminal esclarecimentos quanto às dificuldades de acesso dos portadores de deficiência registradas na matéria. Nosso primeiro questionamento, o elevador, um dos 4 existentes, parado há 4 meses. Esse elevador é um problema mais sério que a gente tem no terminal rodoviário, porque é um elevador mais antigo, né? E as peças que compõem, vamos dizer, o sistema de funcionamento, essas peças não são achadas mais no Brasil, né? Então a gente está guardando uma peça específica para ele, né? Que é uma peça importada. Ele já está mais ou menos aí uns 2 a 3 meses sem funcionamento e eu não posso colocar em funcionamento, né? Porque é uma peça que diz respeito à segurança dos usuários. Acompanhado do gerente, nossa equipe voltou ao terminal de embarque para outros 2 dilemas observados pela nossa cadeirante. Um deles, o da transição entre os terminais, e o outro, o acesso aos ônibus. Infelizmente, a gente não dispõe de elevador em todas as plataformas, que seria, vamos dizer, o ideal para que eles pudessem já embarcar, né, na sua plataforma específica.
Agora, com essa impossibilidade, existem as rampas de acesso, né? O sanitário ele foi concebido dentro do que prevê a lei, né? Para o portador de necessidade especial. Então, assim, até então nunca tivemos reclamação dessa natureza. Pode ser que se houver necessidade, a gente faça alguma adequação. Ricardo reconhece a necessidade de melhorias no terminal para o atendimento aos portadores de deficiência. Para a Copa do Mundo, promessas de melhorias existem. Existe a possibilidade de mais 2 elevadores ligando a área de desembarque até o estacionamento central do terminal, né? Alguma reforma de espaços, tipo algum sanitário que não esteja sendo utilizado, que a gente pode readequá-lo para essa necessidade, né? Inclusive na área de estacionamento coberto, que é a área de desembarque. Então, assim, estão pensadas várias ações e aí a gente está aguardando essa boa notícia para que a gente inicie o quanto antes. O que tudo é a Copa do Mundo, né? Mas quem está com dificuldade há muito tempo. Os 2 homens suspeitos de assassinar um casal na Serra do Cipó têm a prisão preventiva decretada. Acompanhe. Marcos Magno Peixoto Faria, de 25 anos, e Elton Moreira de Castro, de 19, estão presos desde o dia 7 de janeiro de forma provisória. Porém, com o risco de serem soltos, o delegado pediu a conversão da prisão em preventiva. Os 2 foram indiciados pela Polícia Civil por latrocínio, roubo seguido de morte, estupro e ocultação de cadáver. Se condenados, eles podem pegar até 60 anos de reclusão. Lívia Vigiano e Alexandre Werneck foram assassinados brutalmente durante um passeio pelo mirante do Parque da Serra do Cipó. Eles estavam hospedados em uma pousada da região. Os suspeitos levaram os celulares das vítimas e R$ 174. Eles também colocaram fogo na caminhonete utilizada pelo casal. A Justiça Mineira determinou hoje o bloqueio de bens e a quebra de sigilo bancário do senador Zezé Perrella e do filho dele, o deputado estadual Gustavo Perrella. O pedido foi feito pelo Ministério Público, que considerou ilegais 6 contratos da Limeira Agropecuária, que pertence a Zezé Perrella, com a Epamig, empresa de pesquisa de Minas Gerais, entre 2007 e 2011. Nós verificamos, primeiramente, a ausência de licitação, favorecendo a empresa e violando o princípio da impessoalidade, a falta de controle do resultado da produção, então não houve uma fiscalização, inclusive independente, para saber se de fato aquela produção tinha a qualidade e a quantidade necessária para o valor do contrato. E, finalmente, o fato de que os sócios da empresa, em diferentes períodos, eram deputados estaduais e estavam constitucionalmente impedidos de fazer parte de empresa que celebrasse contrato com a administração pública. De acordo com a denúncia do Ministério Público, a Epamig fornecia sementes para serem plantadas em uma fazenda da Agropecuária Limeira. Depois, toda a produção de grãos era comprada pela própria Epamig para o programa Minas Sem Fome do governo estadual. Os contratos totalizaram 14 milhões de reais. Foram bloqueados os bens da família de Zezé Perrella nesse valor. A Justiça também concedeu a liminar para a quebra dos sigilos fiscal e bancário de Zezé Perrella, do filho dele, o deputado estadual Gustavo Perrella, do irmão de Zezé, Geraldo de Oliveira, e de outros 2 ex-presidentes da Epamig. Todos respondem por improbidade administrativa. Uma ultrapassagem irregular terminou em acidente hoje no bairro Padre Eustáquio. O trânsito ficou complicado no local. O acidente foi na rua Pará de Minas, no bairro Padre Eustáquio, região noroeste de Belo Horizonte. A violência da batida destruiu a frente dos veículos envolvidos. De acordo com testemunhas, a motorista do Uno tentava fazer uma ultrapassagem no sentido contrário da rua. Ela perdeu o controle do veículo, atravessou o canteiro e bateu de frente no segundo veículo. 3 pessoas ficaram feridas e foram atendidas pelos bombeiros. A motorista do Uno e 2 ocupantes do Voyage. Uma das pistas ficou interditada, o que complicou o trânsito no local. E por falar em trânsito, a partir de amanhã, o trânsito na região hospitalar de Belo Horizonte terá novas mudanças. As alterações acontecerão na Avenida Carandaí, entre as avenidas Afonso Pena e Professor Alfredo Balena. A via irá contar com 3 pistas, 2 no sentido área hospitalar centro e uma no sentido contrário. Os locais serão sinalizados com faixas para orientação dos motoristas. Os usuários do transporte coletivo serão informados sobre as alterações. No próximo bloco, a eleição de 2014 já faz os partidos se mexerem. E mais,
Saiba como implantar a coleta seletiva em sua casa. Jornal Band Minas. Oferecimento